Então, gente, voltando aí àquela discussão do capital financeiro, tá? Da financiarização, tá? A leitura que o pessoal que organizou esse livro aqui, Introdução à Crítica à Financiarização, é, o pessoal está discutindo toda uma questão de uma generalização e uma leitura superficial da noção de capital financeiro, tá? É, Podemos dizer que o capital financeiro, né, como eu já disse na aula anterior, o capital financeiro é algo que vai muito além e ao mesmo tempo não define, né, o tipo de capital, né, que não é aplicado diretamente na produção de mais valor, mais ou menos isso, né? É, Exceto o capital de comércio de mercadoria, né? Você tem o capital produtivo, né? E também tem um tipo de capital que ele gera de linha, né? Ou seja, existe um lucro, né? Esse lucro aparentemente ele não passaria pela produção, né? Ele seria uma espécie na aparência, que é algo que é importante entender em Marx, né, que a aparência, né, ela faz parte da própria realidade, né, da realidade social, né? Então, no capitalismo, as formas aparentes, né, e a gente poderia assim meio que generalizar no sentido de dizer que os fetiches, né, os fetiches são formas aparentes que fazem parte, tá, de um modo de ser social, né? Ou seja, por exemplo, a relação mais determinante numa sociedade capitalista, né, que é um tipo de produção, né, que significa um tipo de exploração do trabalho, né, que ao mesmo tempo aparece como algo natural, né, e tem o papel também muito da ideologia, que é uma outra questão, né, a naturalização da ideologia no sentido das teorias, as teorias e as ideias de ordem mais prática que justificam, né, a existência do próprio capitalismo, da própria exploração capitalista, mas na própria exploração capitalista há relações onde a aparência ela determina, né, toda uma relação, né, ela faz parte de elementos de codeterminação de toda uma relação de exploração do trabalho. Por exemplo, a relação salarial, né, que parte da noção de que o que o trabalhador recebe no final do dia, da semana ou do mês, né, corresponde ao que ele trabalhou. Né? E, na verdade, Marx vai demonstrar que não é isso, porém, a própria realidade funciona desse jeito. Né? Não quer dizer que, por ser falso ou por ser aparente, né, é algo que, se as pessoas compreenderem, vai deixar de acontecer. Não é exatamente isso. Apesar da importância de compreender para processos de luta, de organização né, e de batalha ideológica, né, das ideias, é importante entender. Mas o fetiche, as formas fetichistas, né, que são formas aparentes, elas fazem parte da própria relação salarial, por exemplo. Mas, por exemplo, poderíamos dizer que o próprio dinheiro, né, o salário é pago em dinheiro, né? A essência do trabalho, do salário, não é o dinheiro que se recebe, mas, na verdade, são os meios de sobrevivência que o trabalhador consegue a partir da forma monetária, que é o salário pago em dinheiro. Né? Mas o que aparece, né, e o que de fato ocorre no sentido dessa aparência fazer parte da própria realidade, né, é que o dinheiro corresponde, né, a um tipo de atividade que você fez, e esse dinheiro vai comprar uma parte, né, uma parte pelo menos mínima para a sobrevivência dos trabalhadores, né? Ou, em determinados casos, quando você tem um salário que vai acima do próprio valor da força de trabalho, tá? Que é uma outra questão, né? Você consegue ter, né, um salário que vai usufruir de bens um pouquinho mais acima, porém isso são casos mais de exceção no capitalismo. Na discussão
do fetiche, né? É importante a gente entender isso porque o Marx, para compreender a questão entre aspas, capital financeiro, nós podemos chamar mais apropriadamente capital portador de juros, né? A forma fetichizada, ela é central. Ela é a categoria fetiche, né? Onde o fetiche ele tem uma presença maior, né? Ou as formas, as relações sociais são mais fetichizadas, são nessa relação entre capital portador de juros, né, e produção, que, por exemplo, a produção não aparece. Aparece para o prestamista, quem está emprestando dinheiro, apenas a relação de linha, né? Ou seja, o lucro está aparecendo ali, que é os juros. Apesar de que nessa atividade mais clássica, que é financiar uma produção, isso basta você olhar com mais cuidado, que você vai saber que há uma divisão final entre o lucro que o capital produtivo, o capitalista que explora a força de trabalho e gera mais valor, né? No final das contas, esse mais valor ele é dividido, né, com o capital de empréstimo de dinheiro, tá? Que é uma parte do capital portador de juros. Porém, há uma outra forma de capital portador de juros que ela é mais sofisticada e vem se desenvolvendo cada vez mais, né? E Marx já aponta, mas na época de Marx era muito pouco desenvolvida, foi sendo cada vez mais desenvolvida e ela é hoje extremamente central no capitalismo, apesar de não ser a determinação mais determinação mais essencial, tá? A determinação mais essencial, ela é a exploração do trabalho, tá? Ela é e nunca deixou de ser. Porém, aparentemente, né, quem está aplicando, por exemplo, na Bolsa de Valores, quem está aplicando no Tesouro, quem está aplicando em letras de câmbio, letras de crédito, LCI, LCA, todas essas transações, né, os subprimes, né, que é uma forma mais exacerbada dessa questão de uma promessa, né, de uma produção que ainda nem existe, né. Isso tudo vai aparentemente, né, acontecer independente, a despeito da produção, tá? E isso o Marx vai já apontar que é uma forma extremamente sofisticada de fetiche, tá? E que ao mesmo tempo outros autores, tá? Vão começar a trabalhar bastante a partir principalmente da década de 80, tá? Um pensador francês chamado Chesner, né? Ele vai fazer a discussão, ele ainda no começo ele chama de capital de financiarização, de capital financeiro, depois ele chama de finanças, né? Um termo um pouco mais amplo assim, e ao mesmo tempo, e depois com o tempo ele vai retificar e vai começar a trabalhar com outras discussões um pouquinho mais, vai ler com mais cuidado o livro 3 do Capital. Então, para compreender essa questão do capital financeiro, do que se chama capital financeiro, é importante compreender essa diferença entre o capital de empréstimo de dinheiro que serve para a produção, tá? Que serve para financiar a produção, e é isso que por exemplo, a gente tem aqui o Olga Pérez Soto, né, e Gustavo de Mello vão discutir, apresentando aqui no capítulo 4 desse livro, né, o capital portador de juros em Marx, tá? Eles vão trazer essa questão de que o capital portador de juros é parte da produção capitalista, tá? Ele não é uma coisa à parte, ele é parte da produção. Ao mesmo tempo, né, você tem desde o capital bancário, né, que é de empréstimo de dinheiro, tá, até o capital, até as formas fictícias, né, de capital que participam da produção, participam indiretamente da produção e participam da distribuição do mais-valor, tá? E, ao mesmo tempo, são formas sintomáticas de uma fase onde o risco capitalista é cada vez maior devido à lei geral da acumulação capitalista, né? E toda uma série de implicações que tem, né, de riscos, onde o capital que quer
investir, né, na sua primeira forma, que é o dinheiro, né, esse capital, esse capitalista, esse, né, agente econômico, ele vai optar entre onde dá mais lucro, você aplicar em papéis, no sentido genérico, ou aplicar na produção. Mesmo aplicando na produção, o capital ele precisa de um empréstimo, tá? Mas, uma vez que você não invista na produção, você vai ter que ir em algum lugar onde haja um rendimento, tá? Algo que, em termos muito gerais, a gente pode chamar de especulativo, né? A gente pode também pensar em formas que não estão diretamente dentro desse ciclo do capital fictício, por exemplo, investir em ouro, em dólar, né? Ou, por exemplo, investimento em imóveis, né? Isso é uma outra coisa, que é um tipo de investimento que é completamente improdutivo, tá? Mas ele também está no bojo de uma série de possibilidades de quem detém dinheiro, né? E esse dinheiro não pode ficar parado, a forma de dinheiro ele tem que se transformar, mesmo que a partir de meios de investimentos no capital fictício ou em outras formas, em mais dinheiro, tá? É, o importante, né, é entender que, né, a acumulação capitalista ela sempre precisou de crédito. Ela nunca abriu mão, né, nunca houve a possibilidade dos capitalistas não recorrerem ao capital portador de juros. Tá? Porém, né, com o desenvolvimento do capital fictício, tá, você tem uma série de formas de aplicação, né, que ao invés de recorrer apenas à produção, você tem formas de lucro, né, que estão ligados a um comércio de papéis, a um comércio de promessas, de contratos que de médio, longo prazo, às vezes de curto prazo, né, que tem a ver com um retorno, né, que é aparentemente mais garantido, tá? Então, né, até porque, se a gente for pensar, quando pensa o capital bancário, quem empresta, né, é o banco, e aí você fica devendo, você não, o empresário, né? Quando você pensa na aplicação do capital, chamado capital fictício, quem está emprestando, né, é o próprio investidor, tá? Chamado investidor. Tá? Isso já coloca duas formas diferentes em relação a essa relação de mercado. Quem é o prestamista, quem está emprestando. Ou quem compra e quem vende, porque essa relação de compra e venda está também dentro das relações da própria produção capitalista. Né? Então, salário, alguém compra a sua força de trabalho e você recebe o salário que não corresponde ao seu trabalho todo. Né? Quem vende quem vende a força de trabalho, né, é alguém que tem um tipo de propriedade específica, especial, que vai, de alguma forma, ser central para o capitalismo. E aí depende de uma condição de proletariedade que não dá para a gente explicar aqui. Mas desde essa relação até a compra de dívidas, né, públicas, né, de ações e de uma série de coisas, não apenas por indivíduos singulares, tal, mas também por fundos de pensão, por exemplo, pode comprar também. Por exemplo, o próprio Estado pode investir nas finanças. Uma empresa pode ter ação, ser acionária, né, de uma outra empresa, né? Títulos da dívida, todo mundo acaba comprando títulos da dívida, né? Quem investe né? E aí, né, a taxa de juros, né, ela vai variar de acordo com algumas decisões políticas, né? Mas ela também vai orbitar em torno
de um mercado, né, que disputa entre quem oferta juros mais altos, né, e quem quer lucrar em cima disso. Tá? Eu tô falando lucrar, mas todo mundo está entendendo que é um lucro financeiro, né? Isso é uma relação também, né, de mercado, né? Você tem uma série os bancos podem oferecer taxas diferentes, normalmente oferecem. Um tipo de aplicação pode variar entre a liquidez, quando você pode resgatar aquele dinheiro, e também o risco, a garantia de você ter aquele receber o que foi prometido, porque pode acontecer, né, e acontece em momentos de crise e tal, de não cumprir, né, do banco, de quem oferece essa taxa de juros, não cumprir o seu próprio contrato. Então, quebrar, né? Então, né, quando há uma aplicação em determinadas tipo de produto, de papéis, né? Que letras de crédito imobiliário, por exemplo, há uma garantia maior, tal. Ações da Petrobras, há uma garantia grande, né? Títulos da dívida, né? Tudo isso também são decisões que acabam sendo decisões políticas também, nesse sentido de que há uma garantia que muitas vezes é garantida pelo poder do policial mesmo, né? Para se impedir greve, né, obviamente para impedir processos revolucionários e coisa e tal. E muitas vezes quem oferece um rendimento maior, né, um rendimento mais garantido, né, quem de alguma forma tem essa garantia por parte do próprio Estado, né? Então, a lógica do capital portador de juros, né, até o capital fictício, né, que é um tipo de capital portador de juros também, é uma lógica que ela não pode passar batida em relação à produção. Por quê? Porque quando você aplica D, dinheiro, e recebe D linha, entre um e outro, você tem formas de produção ou de entesouramento que não é produção. Tá? O capital produtivo ele vai estar o tempo todo funcionando, né? Só que ele pode funcionar mais ou menos de acordo com vários fatores, como o crédito, como garantias de crescimento econômico, como a própria expectativa que os agentes econômicos, que muitas vezes agem no escuro por alguma intuição ou por tendências passadas, e aí você vai aplicar de acordo com o que mais ou menos aconteceu, tendeu a acontecer, coisa e tal. Isso nunca tem garantia, tá? E aí a tendência sempre é ir para o lado mais garantido. Por outro lado, quando você tem, por exemplo, reformas trabalhistas, né, você diminui o risco do capitalista, você diminui o custo, inclusive, né, não só o risco, mas o custo, né, e há uma produção um pouco maior, o que não significa um aumento de emprego. Isso é uma falácia. Dizer que quando você garante uma produção maior, você tem uma garantia de emprego. Muitas vezes aí você tem toda uma outra lógica que tem a ver com a acumulação capitalista, tem a ver com concorrência também dos capitais produtivos e que é inserção de tecnologias ou um processo de enxugamento de pessoal, né? A gente pode chamar de liofização, né? E que também está determinando essas relações sem aparecer, né? Quando se pensa, né, o dinheiro como um certo crédito para a produção, né, ou o dinheiro como crédito, inclusive para renegociar a dívida ou para alguma função, né, normalmente é de investimento, né, você tem que pensar, né, como Marx foi desenvolver no livro 1 do Capital, logo no primeiro capítulo, né, na parte do fetiche, lá para o finalzinho, né, na quarta parte, se não me engano, do primeiro capítulo, letra D, né, ele vai falar da forma de dinheiro, ele vai mostrar como o dinheiro ele surge de uma relação, né, de negação do valor de uso de uma mercadoria, né, que aí a partir na verdade, de um produto, né, esse produto que é valor de uso para um não é para outro, então tem uma relação de troca que ele vai
explicando isso, em algum momento você vai ter um equivalente que pode, que garante a possibilidade de troca entre vários tipos de produtos diferentes, não nessa relação simples que Marx trouxe. Ele é uma relação mais lógica que ele vai trazer. E aí, esse equivalente geral, ele é o dinheiro, que poderia ser qualquer mercadoria que perde o seu valor de uso. Original, por exemplo, a prata, né, ela deixa de ter um valor de uso para construir, para fazer estátuas, para fazer lanças, para fazer, né, várias coisas que os povos da América da América do México e do Peru produziam, né, em abundância, né, e passa a ter um valor de uso como moeda, né? Ou pode ser o trigo, pode ser o sal, e aí uma vez que seja o trigo, ele não vai servir para comer, para fazer pão, ele vai servir para troca, ou seja, em algum momento o Marx vai até explicar como o ouro e a prata, pelas suas características físicas, né, com a facilidade de transportar, de você moldar, né, mudar a forma, né, que tem uma certa você consegue medir pelo peso, né, com mais facilidade, numa proporção sempre muito próxima, né? Você consegue transportar com facilidade, uma série de características, né, que o ouro e a prata foram se consolidando como moeda e com o passar do tempo entraram as cédulas, né, e depois, hoje em dia, você tem uma forma de dinheiro que é mais contábil, né, dentro dos bancos e de outras agências financeiras que muitas vezes você nem tem o dinheiro, né, a moeda mesmo na mão, né? Então, e normalmente os bancos, normalmente não, sempre praticamente os bancos vão oferecer mais crédito do que eles têm em termos de dinheiro ali nos seus cofres, né? Tá? E aí o Marx vai explicar, né, os autores vão trazer a importância de compreender e lembrar, né, que Marx vai chamar as funções do dinheiro, né, como meio de medida de valores, né, meio de circulação, meio de entesouramento, né, meio de pagamento e dinheiro mundial. Tá? Dentre essas formas, existe uma forma mais central, mais essencial do dinheiro, que é a forma de equivalente geral. Tá? Que o dinheiro não serve apenas para isso, ou a característica do dinheiro é essa sempre, porém ela vai ter outras funções que vão variando, tá? E essas funções, elas, por exemplo, quando você pensa no entesouramento, o capital, quando você investe, aplica em bolsas, valores e outras coisas, né? Você está aplicando na produção, porém, o indivíduo que está colocando seu dinheiro ali, ele não está tão diretamente ligado à produção como os principais acionistas. Ele está buscando formas de rendimento, né? Então está entre o entesouramento e o meio de produção, né? A questão do meio de pagamento também, quando você tem, isso é essencial para entender, quando você tem o empréstimo do dinheiro, né? E esse dinheiro, esse dinheiro emprestado garante que se produza, se explore a força de trabalho, né? Vamos supor por 3 meses, que é o exemplo que eles dão aqui. O capitalista operante, né? O capitalista que tá produzindo, vamos dizer, né? Do tipo de atividade produtiva, que é produtiva, ele vai extrair mais valor a partir de um crédito, que era um dinheiro que não era dele. Ele né, comprou o dinheiro, vamos dizer, né, porque ele se apropriou desse dinheiro e depois ele vai pagar, 3 meses depois, seria o contrato. Nesses 3 meses ele tem que extrair uma quantidade grande de valor que vai cobrir o lucro dele, que é o grande objetivo dele, e ao mesmo tempo vai pagar uma parte desse lucro como juros. Os juros, normalmente, é acordado antes da própria atividade produtiva, certo? E isso, há um adiamento, com isso há um adiamento do meio de pagamento, dinheiro como meio de pagamento. Então você paga, se o trabalhador, quando está produzindo valor, ele adianta o seu trabalho e depois recebe no final de semana ou do mês, né? Em relação aos capitalistas não é assim.
o capitalista ele vai receber o dinheiro, né? E esse dinheiro ele comprou esse dinheiro e vai pagar só depois. Ou seja, há uma relação que não é imediatamente observável entre a produção, né? A produção de lucro, de mais valor, né? O empréstimo do dinheiro, tá? O contrato que se faz, ou seja, o adiamento do dinheiro como meio de pagamento, como forma de pagamento, né? E, é, ou seja, há uma relação entre a produção e essa transação de compra e venda de dinheiro, que não deixa de ser isso, né? Tanto que Marx vai usar o termo capital de comércio de dinheiro, tá? É, e aí, o próprio Nakatani, depois ele vai ter um artigo, que é um artigo muito didático, né? E até muito mais descritivo do que explicativo, né? Que ele vai, na verdade, ele está explicando o que, que seria, né? O sistema de crédito, tá? Sistema de crédito, né? As formas concretas derivadas do capital portador de juros, né? Na verdade, no Brasil, tá? Ele vai demonstrar quais tipos de aplicação e do que Marx vai chamar de capital fictício, tá? Vão ocorrer hoje no Brasil. E ele vai dar uma série de exemplos, e ele vai cobrir praticamente todos os exemplos, vai chegar até na criptomoeda, que é uma coisa muito mais recente, que existe há pouco mais de 10 anos, né? E vai demonstrar o porquê, né? Que esses capitais são chamados de capital fictício, tá? Mas isso a gente vai trabalhar um pouquinho depois numa próxima aula.